Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Pessoal, eu sei que vocês estavam com saudade desse tipo de conteúdo, então eu vou trazer de volta aqui as histórias de ex-aluno. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Tudo que gira em torno de concursos militares, principalmente a EPICAR, eu vou te atualizar aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, na época que eu tava lá na EPICAR, no terceiro ano, 2018 era isso, eu entrei em 2016, fiquei 2016, 2017 e 2018, então quando eu estava no meu terceiro ano da EPICAR, eu lembro que faltavam 100 dias para acabar tudo, sim, para eu me formar lá na querida Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E bom, depois que a gente passa do HS-100, e por que se chama HS-100? HS-100, HS significa haja saco, e 100 que faltam 100 dias. Então a gente tinha o HS-100, HS-99, HS-98, HS-97, como se fosse uma contagem regressiva aí para se formar. Então eu lembro que quando estava no HS-100 eu falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa aí nesses dias finais, que, sei lá, alguma zoeira, alguma doideira, e eu coloquei isso na minha cabeça. E acabou que foi passando os dias e eu não programei de fazer nada. Bom, o tempo foi passando e nenhuma ideia vinha na cabeça. Chegou o HS-50 e eu lembro de eu estar na frente do espelho assim e tá treinando a continência. Não treinando a continência, mas sei lá, eu tava... sei lá, sabe quando você tá sozinho e não tem nada pra fazer? Então, eu tava lá no espelho assim, fingindo como se eu estivesse falando com algum oficial e tudo mais. E aí eu prestei continência com a mão esquerda. E eu pensei, cara, e se a partir de agora... Falando assim, parece muito idiota, e é realmente muito idiota. Mas lá, tava muito legal na minha cabeça. E se, a partir de agora, eu começar a prestar continência com a mão esquerda? Será que vão perceber? E aí, passava a sargento do meu lado, em vez de eu prestar continência com a mão direita, eu prestava com a mão esquerda. E muitos não percebiam. Muitos não percebiam. Eu cheguei a fazer isso diversas vezes. Inclusive, lá na EPICAR, quando você é chefe de turma, você precisa apresentar a sua turma ao professor. Se ele for civil, você apresenta em posição de sentido. Se ele for militar, você apresenta em posição de sentido, mas você precisa cumprimentar o... Ah lá, viu? Eu fiz com a mão esquerda. Você precisa cumprimentar aí o militar com a mão direita, tá? Prestando continência, é normal. E eu lembro que quando a gente estava em algumas instruções, por exemplo, instrução de física, que era um tenente, ou até mesmo matemática, que era um tenente, eu tinha que apresentar a turma. Então, eu cheguei a comentar isso com alguns colegas de turma e eles falaram, olha, duvido, cara, duvido que você apresenta aí com a mão esquerda. E, pô, pra quem é jovem, né, e talvez isso pegue mais com os homens, quando a gente escuta a palavra duvido, né, isso dá mais força pra gente fazer a cagada. E eu simplesmente apresentei a turma com a mão esquerda e a turma começou a meio que dar aquela... forçar pra não rir e... o tenente não percebeu. Eu lembro que eu cheguei a apresentar para o tenente de matemática, ele não percebeu. Cheguei a apresentar para a tenente de física, no mesmo dia ela também não percebeu. Aí eu falei, olha, eu vou começar a parar com isso, porque a apresentação, né, quando você está na frente do oficial ali, apresentando a turma, ele está olhando para você, então é mais fácil de perceber. Aí eu falei, olha, eu vou parar com isso. Mas não parei. Durante as apresentações, eu apresentava com a mão direita, padrão. Só que quando eu ia prestar continência, tava andando assim, só prestava uma continência, tranquilo. Aí eu fazia com a mão esquerda. Isso era um desafio que eu tinha colocado na minha cabeça para até o dia da minha formatura eu prestar as continências aí com a mão esquerda. Bom, papo vai, papo vem, tempo tá passando, tá faltando aí 40 dias para eu me formar, 30 dias para eu me formar, 20 dias para eu me formar, e aí faltando aí umas 2 semanas para minha formatura, para o meu baile do adeus. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso vídeo falando sobre o baile do adeus, falando de como foi o meu último dia na Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
Vou deixar esse vídeo aí para vocês conferirem, que esse vídeo ele é bem emocionante. Bom, então faltando 2 semanas para o meu baile do adeus, faltando 2 semanas para eu me formar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, um capitão, ele percebe o que eu fiz. Eu tava passando assim, normal, num pátio muito grande, ele tava lá do outro lado do universo, eu fui e prestei continência para ele, com a mão esquerda, é claro, e continuei andando. Aí ele, guerreiro, vem cá, presta continência para mim. Aí é óbvio que eu fiz do jeito certo, né? Prestei continência com a mão direita, do jeito certo. Aí ele, não foi com essa mão que você prestou continência não, presta continência com a mão que você prestou anteriormente. Aí eu... Então assim, o brilho já foi saindo da minha cara, obviamente. Eu já tava olhando assim pra ele, já esperando que alguma punição viesse. E eu tava, pô, faltava 2 semanas pra eu me formar, sabe? Então, pô, você vai... Eu não vou nem pra AFA, tá entendendo? Eu não ia nem pra... Eu já sabia que eu não ia pra AFA e tal, já sabia que eu não ia dar continuidade ali na Força Aérea. Pô, falta 2 semaninhas pra eu me formar, já tava no processo de desligamento lá, assim, assinando os papéis e tudo mais. Então, realmente, você vai fazer uma, né, me dar uma FOBS, ou seja, uma ficha de observação e tal, toda aquela burocracia, final do ano, já era dezembro ali, né, que, poxa, vamos, né? É claro que eu não fiquei falando desse jeito com ele, né, pessoal? Mas ele olhou assim pra mim e mandou eu prestar continência com a mão que eu tinha prestado, né? Aí ele, qual que é o jeito certo? Aí eu fiquei lá igual idiota, né? Prestando continência com a mão direita. Ele, qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito que não pode? Qual que é o jeito certo? Né? Como que você deve prestar continência? Então, teve esse rolê. Aí ele, olha, eu não vou te dar punição não, tá? Se fosse outra época eu te dava uma punição, mas eu não vou te dar nenhuma punição não. Mas cai pra flexão. Aí eu caí na flexão. Aí ele, faz 10. Aí eu fiz 10, aí ele mais 10, aí eu fiz 10. E eu fiquei fazendo flexão, eu lembro que eu cheguei a fazer umas 70, 80 flexões. Naquela época era mais tranquilo, né? Eu conseguia fazer esse número de flexões. Hoje não chego nem perto da metade disso. Mas eu lembro que ele mandou eu pagar umas 70, 80 flexões ali por causa dessa brincadeira que eu fiz. E eu tenho certeza que se fosse em outros tempos isso daria uma punição um pouquinho mais grave, né? Porque isso é um cumprimento militar, tem que ser levado bem a sério, mas na época do ano que eu me encontrava, eu acabei brincando um pouquinho aí, talvez com o que não devia. Mas a dica de hoje é quando você entrar lá na EPK, quando você se tornar um militar da Força Aérea Brasileira, não preste continência com a mão esquerda. Espero que vocês tenham se motivado com essa história aí. O link tá na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso curso preparatório aqui, Alcateia do Ensino, o melhor curso preparatório online do Brasil. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!